A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson. Paz do Senhor Jesus, gente amada, gente querida, ouvinte amado da Rádio Maior Amor. Como você está? Tá tudo bem por aí? Eu espero que sim, porque eu estou bem, graças a Deus. Como que estão as coisas? Aqui refrescou, né? Aqui pelas bandas do Mato Grosso tá fresquinho, né? Uma frente fria que apareceu por aí e agora ficou bom, né? Agora ficou beleza. Deus é bom, Deus é fiel. Este é o Por Dentro da Bíblia, que vai ao ar todo sábado a partir do meio-dia aqui na Rádio Maior Amor. Todo sábado nós estamos por aqui, não é? Firmes. Às vezes acontece um imprevisto, mas isso é normal, né? Acontece mesmo, mas Deus é bom, tem nos sustentado até aqui. Que bom ter você comigo aqui na Rádio Maior Amor. Lembrando que você pode participar deste programa pelo WhatsApp da Rádio Maior Amor. Qual é o WhatsApp? Anota, é o 44 9 97 54 00 49 é o nosso WhatsApp. Curte também lá, segue lá, ó, facebook.com/programa Por Dentro da Bíblia. Que maravilha, que Deus maravilhoso que nós temos, né? Deus bom, que cuida de nós. Este programa fica disponível também nos principais agregadores de podcast, a saber, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music, Pocketcast, não sai, né? E muitos outros. É o Por Dentro da Bíblia aqui para você na Rádio Maior Amor. E eu quero mandar abraços, né? Para isso que estamos aqui, para estudar a palavra e para mandar abraço pro povo, não é? Que Deus abençoe mesmo, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso e cuida de nós, né? Deus abençoe Miltinho Passoni, lá em Maringá, no Paraná, não é? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Um abraço, Edivaldo Tio Dio, em Vitória da Conquista. Um abraço, pastor Francisco Mesquita, em Manaus. O meu ouvinte, assim como o Miltinho Passoni, ele não perde um Por Dentro da Bíblia. A Cedir, de Presidente Prudente, Estado de São Paulo. Também tem outra família aqui que não perde o Por Dentro da Bíblia. Eu não posso esquecer deles nunca. Está lá em São João Nepomuceno, a Juscelimar, com o Daverson, seu esposo, com os filhos, o Davi Luiz e a Mayumi. Eles não perdem, quando não escutam ao vivo, eles escutam nos tocadores de podcast. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Um abraço para você, Deus abençoe mesmo, viu? E estamos juntos, vamos estudar a palavra do Senhor, pois é para isso que nós estamos aqui. Estamos aqui para aprender junto. Eu aprendo com você, você aprende comigo e a gente vai crescendo. Vamos até que Jesus venha, né? E vamos falar sobre isso hoje. Gosto de falar de escatologia e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Você está ouvindo Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Gente boa, gente querida, Jean Peterson é o meu nome, né? Vamos falando aqui das coisas do Senhor e nós vamos falar sobre escatologia, né? Sobre o arrebatamento, sobre as últimas coisas, os últimos acontecimentos, isso é escatologia. Qual que é o tema do programa de hoje, seu Jean Peterson?
O tema é o seguinte, meus amados irmãos. O tema é: por que Mateus 24 não fala do arrebatamento da igreja? Vai ter gente que vai dizer: fala sim, eu vou falar, vou provar para você. Calma, eu sei que tem gente que crê nisso, né? E diz que fala e tal, tranquilo, né? Mas nós vamos estudar, vamos entender esse ponto de vista, não é? Mateus 24 é um capítulo escatológico, né? Que trata das últimas coisas, dos últimos acontecimentos que antecedem a volta de Jesus, bem como a volta de Jesus, né? Bem como a volta do Senhor Jesus. E ele é ele é um capítulo muito interessante. Nós vamos estudar sobre ele hoje. Já falei sobre isso em alguns programas, mas não detalhei. Então hoje eu decidi detalhar. Porque o Por Dentro da Bíblia, meus irmãos, é assim, é uma colcha de retalhos. A gente vai estudando temas, vai juntando um com o outro, e assim nós vamos crescendo, né? E nós vamos avançando. Falando em avançar, segue lá, Missão Além das Paredes, é o canal do Miltinho Passones. Segue lá, que tem muito conteúdo edificante para você, viu? Então, é isso, né? Vamos voltar para o estudo. Mateus 24, né? É um capítulo escatológico e ele é muito curioso. É um texto bem interessante da palavra do Senhor, né? É muito semelhante com o livro do Apocalipse. Não vamos falar sobre isso hoje, mas é um livro, é um capítulo que se assemelha ao livro do Apocalipse em muitos pontos, não é? Mateus 24, ele se refere ao período da tribulação. No geral, ele está tratando do período da tribulação, que, segundo a visão pré-milenista, não é? Tem 7 anos. 7 anos de tribulação, de acordo com as 70 semanas de Daniel. A última não se cumpriu ainda, não é? Então essa última vai se cumprir, porque estão determinadas sobre o povo de Israel, não é? Já estudamos sobre isso. E ela vai se cumprir, essa 70ª semana, sobre o povo de Israel, e não sobre a igreja. Vai anotando. Então, nessa última semana vai acontecer a tribulação. E é sobre isso que Mateus 24 está falando, né? Nós temos que entender o contexto de Mateus 24. Qual que é o contexto, né? Jesus começa no início do capítulo 24 respondendo às perguntas dos seus discípulos. Só que o assunto começa em Mateus capítulo 23, versos 37 ao 39. E a gente precisa entender isso, né? Jesus, em Mateus 23, a partir do versículo 37, ele chora sobre Jerusalém, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas teus profetas e apedrejas os que te são enviados. Enfim, depois você lê, Jesus chora sobre Jerusalém, né? Jesus foi a Jerusalém, a Israel, foi enviado como Messias e foi rejeitado por Israel. Então, o reino foi adiado. O reino de Deus, o reino dos céus. O reino oferecido a Israel teve que ser adiado, porque Israel não creu, né? Israel não acreditou, não queremos ele, né? Olha aí, quando nós somos desobedientes, rebeldes, nós não podemos receber a bênção. Foi o que aconteceu com Israel. Israel foi desobediente, Israel não creu, não teve fé no Messias, Israel não recebeu a bênção. Não recebeu, não é? Quando o povo não creu na terra prometida, né, na bênção, eles duvidaram, eles murmuravam, o povo de Israel também. O povo incrédulo, viu? Eu vou te abençoar. Não creio, não acredito. Que coisa, né, meus irmãos? E aí, o povo de Israel mais uma vez não creu. Mais uma vez. Não creram quando estavam no deserto, passaram 40 anos no deserto murmurando sem receber a benção. E novamente não creram que Jesus é o Messias. Então não teve como, né? E esse é o contexto inicial, né?
No verso 38, Jesus disse assim: enquanto Israel não crer e clamar pelo Messias, não recebe a bênção. Só que tá escrito aqui, no verso 38. Vamos ler aqui. Eis que a vossa casa ficará deserta. E no 39. Porque eu vos digo que não me vereis mais até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Quando Jesus, na sua entrada triunfal em Jerusalém, disseram: hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Os fariseus ficaram loucos. Não, o pessoal está blasfemando, manda o povo se calar. Porque eles sabiam que esta frase, esta expressão, bendito que vem em nome do Senhor, só pode ser dita ao Messias. Então o que vai acontecer? O que Jesus está dizendo? Quando Israel disser bendito que vem em nome do Senhor, quando Israel olhar para cima e clamar, eu volto. Quando Israel vai fazer isso? Vamos avançando, você vai entender quando que Israel vai clamar ao Senhor, né? Então em Mateus 24, os discípulos perguntam, não é? Os discípulos fizeram as perguntas. Mestre, declara-nos quando serão estas coisas e que sinais haverá da tua filha, da tua vinda e do fim do mundo, né? Então, Jesus acabou de falar: eu só volto quando Israel clamar. Aí os discípulos falam: então nos explica então, quais sinais precederão a tua vinda, né? Só que isso aqui, meus irmãos, não é para a igreja, né? Não é para a igreja, porque o contexto aqui está falando de Israel. Israel rejeitou o Messias, teve seu reino adiado, né? E o reino vai ocorrer no milênio. Vamos falar sobre isso mais para frente, né? Então Israel teve o reino adiado. Isso aqui não é para a igreja, né? Não tem isso para a igreja. Isso é uma orientação para Israel, né? Então, nós vamos avançando aqui um pouquinho. Jesus vai começando a falar sobre a sua vinda, a sua segunda vinda, né? O fim do mundo, sobre o fim do mundo, sobre as últimas coisas. Então Jesus vai discorrer o capítulo inteiro, não é? A igreja não está nesse contexto. Em nenhum momento a gente vê falando da igreja aqui. Então você não pode isolar Mateus 24 e falar aqui é a igreja. Não, você não pode isolar, você tem que entender o contexto, todo o contexto. O problema é que a gente cria muitas vezes doutrinas e tal, porque a gente isola versículos. Isso aqui está falando tal coisa. Então o contexto é Israel. Esse é o contexto. Israel na parada, meu amigo. É Israel, né? Então é um discurso para Israel sobre a situação do mundo quando Jesus voltar, né? Então Jesus faz um resumo aqui. Dos versículos 4 ao 14, Jesus está descrevendo de maneira geral a época da tribulação, né? Até o período que antecede, um pouquinho até o final dela. Então Jesus dá todo um panorama de como será essa tribulação, né? Dos versículos 15 ao 28, ele descreve a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, né? Do 29 ao 31, ele fala sobre a sua volta para Israel, já falamos sobre isso, né? E dos versos 32 ao 44 é Israel vigia, né? Jesus está dizendo para Israel vigiar, não é? O que acontece aqui, meus irmãos? Como nós entendemos isso? No verso 15 de Mateus 24, ele começa a falar da metade da grande tribulação. Veja, está falando da tribulação. Então você pegou isso, né? Está falando da tribulação. E no verso 15, ele cita a abominação da desolação ou o abominável da desolação. Isso está falando do anticristo, que vai fazer uma aliança com Israel. Veja o que está acontecendo em Israel nos últimos tempos agora. Guerra na Ucrânia, agora guerra em Israel. Então as coisas estão se afunilando. É tempo da gente ficar esperto, viver o evangelho e pregar, não é? Então você veja aqui. Ele vai fazer aliança com muitos,
por 7 anos e na metade da semana ele vai quebrar esse acordo, né? No meio da semana virá o assolador e entrará no lugar do santo. Isso aí está escrito lá em Daniel, não é? Daniel 9:27, você pode ler sobre isso, né? Então, ele vai entrar no templo, no terceiro templo que está sendo reerguido por Israel, não é? Ele vai entrar no templo e vai dizer que é Deus e vai cobrar a adoração. Aí Israel vai perceber que foi enganado, né? Eles vão perceber e vão falar assim: esse aí não é o Messias, ele enganou a gente. E aí o bicho vai pegar. Aí começa a grande tribulação, né? No verso 21 diz que haverá uma tribulação tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo e jamais haverá. É a grande tribulação, não é? Tudo. O anticristo vai dominar, vai vencer os santos. Você está vendo as plataformas sendo preparadas? A doutrinação, estão reconstruindo tudo que se chama religião, tudo que se chama Deus. Estão mudando, invertendo os padrões, invertendo as coisas para que as próximas gerações não conheçam a Deus. E olha só que interessante. A igreja, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E o que vai acontecer na grande tribulação? Os santos serão vencidos pelo anticristo. O anticristo vai dominá-los. Como assim? Não tem como, né? Então, se a igreja vai pisar, se a igreja tem autoridade sobre escorpiões, sobre serpentes, sobre o poder do inimigo, nenhum mal nos pode acontecer, né? E o anticristo vai perseguir e vai matar a muitos. Então, prova que a igreja não estará aqui e que este capítulo não é para a igreja. Se você está esperto, você está anotando aí, você já percebeu que eu dei várias características mostrando que isso não é para a igreja, não é? Então, uma parte interessante aqui, Mateus, o versículos 27 ao 30, não é? Tá falando da volta de Jesus. E eu quero me ater isso aqui, ó. Mateus, vou pegar aqui, do 29, né? Vamos ler do 29 em diante. Fala que logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu final o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Olha o verso 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma outra extremidade do céu. Não está falando do arrebatamento. Não está falando. Vamos comparar com 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16? Olha o que fala. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Fala de encontro nos ares, nas nuvens. Aqui em Mateus 24, 31, fala que ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta, e eles ajuntarão os seus escolhidos de uma a outra extremidade dos céus. Os seus escolhidos. Aqui não fala de arrebatamento. Não fala. Por que, irmão Jean, que não fala de arrebatamento? Porque os escolhidos aqui são os salvos após a grande tribulação. Os judeus. Claro que vai ter gentios, vai, porque a salvação é para todos. Mas os judeus que creram no Messias na tribulação, os que creram, que receberam o Senhor Jesus como seu Salvador, estão sendo salvos aqui. Que não está falando do arrebatamento da igreja, não é? Não está falando. Muitos, aqui um alerta, muitos entendem de forma errada esse versículo aqui, ó, né?
estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Verso 40. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Então, eu já ouvi muito na minha caminhada cristã, gente interpretando, pegando esse versículo, falando aqui, ó, tá falando do arrebatamento. Não, não está falando do arrebatamento. Veja, no verso 37 diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como que foi nos dias de Noé, meu irmão? Minha irmã? Eles estavam lá de boa, comendo, bebendo, casando. Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os levou a todos. Dilúvio levou a todos. Verso 39, não é? Então quem for levado é que está lascado. Não é quem for deixado. Ah, viu? Quem for levado, arrebatamento. Não, quem for deixado. Por que deixado? Porque o reino será na terra. O reino milenar de Cristo. Então veja, Jesus vem e todos vêm. Todos os que estão ali naquela hora vão se lamentar, vão clamar: bendito que vem em nome do Senhor. E aí Jesus vem, como eu falei. Jesus volta, ajunta seus escolhidos. E aí isso não é tema para o programa de hoje, não é o que vai acontecer depois. Mas assim, está claro que o arrebatamento não é citado em Israel, porque não é citado em Mateus 24, porque é para Israel, não é para a igreja. Israel, como nação, rejeitou o Messias e não será arrebatada. Agora, se o judeu crer hoje que Jesus é o Messias, sim, ele vai ser arrebatado, né? Ele vai ser arrebatado porque ele é a igreja, ele faz parte da igreja, não é? Então, meus irmãos, vamos avançar mais um pouquinho, não é? Lembrando que essa passagem de Mateus 24, dos versos 29 ao 31, tá lá em Joel capítulo 2, versos 28 em diante, né? Versos 30 em diante, você pode ler, tá a mesma coisa, né? Então, prosseguindo, meus irmãos, na tribulação, os povos vão se lamentar na volta de Jesus. É a segunda vinda de Cristo, visível. No arrebatamento, a igreja vai subir cantando, glorificando a Deus, para encontrar o seu noivo nos ares, não é? Quando Jesus vier à terra, por ocasião da sua volta, ele vai acabar com o anticristo. É outra cena, é outro contexto, não é? Arrebatamento, harpazo, é a palavra harpazo, significa arrebatar, tirar rapidamente, né? Não aparece aqui em Mateus 24, não é? E temos também que levar em conta que a palavra que a Bíblia usa para a segunda vinda de Cristo, visível, não para o arrebatamento, é parousia, é a manifestação de Jesus Cristo, não é? Então, outro ponto, o evangelho do reino não é para a igreja. O evangelho do reino, que fala em Mateus 24:14, está falando que vai ser pregado o evangelho do reino a todas as pessoas, não é? Em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim, não é? Então, isso vai acontecer na grande tribulação. O evangelho do reino vai ser pregado pelos judeus, não é? O evangelho do reino não é a igreja que vai pregar. A igreja está pregando hoje, não é? Então, vamos avançando mais um pouquinho, não é? Vamos avançando. Aqui em Mateus 24 também, estou quase acabando. Tem alguns pontos que eu ainda quero tratar, né? Fala em Mateus 24 aqui no verso 16, ó. Tá falando aqui, ó, no verso 15, né? Quando vocês virem a abominação, né, que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, né? No verso 16, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no campo não volta para trás. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Por que no inverno? Porque em Israel o inverno é muito rigoroso. Se tiver que fugir de quem? Da fúria do anticristo. Se tiver que fugir no inverno, tá complicado, né? É muito difícil fugir. E no sábado? Porque o pessoal vai estar lá no templo no sábado, né? Muitos que creram, inclusive, em Jesus vão estar lá. E já pensou? No sábado, o judeu, né, a Bíblia ensina que ele não pode andar mais do que 900 metros. É o caminho de um sábado, né? Ele não pode andar mais do que 900 metros.
E aí? Fugir no sábado. É por isso que a Bíblia não é porque tá mandando você guardar o sábado não, viu? É porque por causa disso. Então, é pra igreja, igreja, você não pode fugir no sábado, viu? Igreja, é o inverno. Não, tem lugar que é quente. Aqui mesmo o inverno não é rigoroso, não teria problema em fugir no inverno, aqui onde eu moro, né? Então, é para Israel, não está falando para a igreja, é por isso que Mateus 24 não fala do arrebatamento, né? Todo esse cuidado, todos esses alertas para a igreja não significa muita coisa, né? Porque nós seremos arrebatados, né? Então, deixa eu ver aqui mais algumas observações que eu quero fazer, não é? Então, meus irmãos, encerrando aqui, eu estava vendo aqui a minha pauta, né? Se ainda falta alguma coisa, mas como não há mais tempo, um estudo muito longo, eu quero dizer o seguinte, né? Mateus 24 fala da segunda vinda de Jesus e não do arrebatamento. Jesus ele volta para implantar o reino para Israel, né? A igreja volta com Jesus, os santos do Antigo Testamento, os que morreram na tribulação, todos voltam para reinar sobre Israel, não é? Então, o reino será implantado para Israel após a segunda vinda de Jesus. Por isso que Mateus 24 não fala do arrebatamento, dentre tantos outros pontos que a gente poderia citar aqui, mas não há tempo, né? Senão o estudo ficaria muito longo, tá certo? Então, é por isso que você não vai ver um texto falando sobre arrebatamento. Expliquei o texto que muitos usam para o arrebatamento, mas que não está falando de arrebatamento, né? Quem for deixado é que está salvo, não é? Então, temos que tomar cuidado com as interpretações, não é, meus irmãos? Temos que interpretar certinho, entender o contexto, como eu expliquei de Mateus 24, que é para Israel, não é para nós. Por que, meu irmão, minha irmã, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9, você já leu? Fala assim, que nós não fomos destinados para a ira. Fala lá, Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para que nós vamos passar por tudo isso aí que eu citei, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 10, fala: como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação. E o termo grego aqui está correto, te guardarei da hora da tentação, né? Que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eu tô fora, eu serei arrebatado e você também, em nome de Jesus. A ira não é para nós. Israel vai passar pelo que vai passar porque rejeitou o Messias. Então, se você não quer ser destinado para a ira, então não rejeite o Messias, em nome de Jesus, né? Então, fique firme com Jesus, porque ele tá vindo aí, tá pertinho. E aí, quem tiver firme com Jesus, vai tá de boa, vai ser salvo, viu? Em nome de Jesus. É isso que tínhamos para hoje. Você entendeu por que Mateus 24 não fala do arrebatamento da igreja, né? Não fala, por que não fala, os motivos, que é para Israel, não é para a igreja, aquelas orientações que estão lá não são para a igreja. Para nós, estamos na iminência, pode acontecer a qualquer momento, o arrebatamento da igreja. Porque se tivesse arrebatamento lá em Mateus 24, então poderíamos entender, nós sabemos quando vai ser o arrebatamento, vamos marcar uma data. Não sabemos quando vem o nosso Senhor. Por isso temos que andar firme aí, né? Firme, porque se der uma desviada e Jesus voltar, aí complica, né? É aquela piadinha, se Jesus vier, você vai ficar feliz? Claro que não, né? Não vou ficar feliz, vou subir feliz. Com essa eu encerro o programa. Deus te abençoe. Paz do Senhor. Até sábado que vem, hein? Com mais um programa Por Dentro da Bíblia. Tchau. Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.